Na neblina de um verão que acaba, o Calypso continua a sua rota entre o gelo dos mares antárticos. Para descer mais ao sul, o comandante Cousteau tem de atestar de combustível o navio oceanográfico e o helicóptero de reconhecimento. Para lá destas duras montanhas de gelo, o Calypso tem um encontro com um dos raros navios de abastecimento vindo da América do Sul que se arrisca nestes mares hostis. O Baía de Aguirre está à vista. O Calypso dirige-se lentamente para a enseada abrigada do arquipélago de Melchior. Este navio providencial pertence à Marinha Argentina. Chega da América do Sul carregado de gasóleo, combustível do qual a expedição depende para poder prosseguir a viagem. O Paul Zuena, mestre do navio, ocupa-se do incómodo e arriscado transbordo do combustível com o seu colega argentino. Os argentinos desejam boa sorte à equipa de Cousteau, enquanto o Calypso retoma a rota em direção ao sul. Depois de ter deixado a sua base no Mónaco há 3 meses, o Calypso já percorreu 9.000 milhas. A caminho da sua maior aventura, o comandante Cousteau e a sua equipa atravessaram o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico Norte. Passaram o Equador e navegaram pela costa da América do Sul até à sua extremidade, a Terra do Fogo. Depois passaram o Estreito de Drake e as suas tempestades para atingir as ilhas glaciares situadas ao largo do Continente Branco. Foram efetuados mergulhos de exploração ao largo da Ilha do Rei Jorge e nas margens da ilha vulcânica de Deception. Agora o Calypso dirige-se para o Círculo Polar Austral e para além deste. Segue para sul ao longo da Península de Gelo que aponta na direção do mundo civilizado. Esta é a terceira parte da expedição Cousteau no Antártico. Neste terceiro dos 4 documentários filmados consagrados aos mares austrais, os mergulhadores do Calypso vão tentar revelar o que se oculta debaixo da imensidade de gelo do universo congelado. Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. Duzentos anos e 2 dias depois do explorador inglês James Cook ter sido o primeiro a passar em 1773 o Círculo Polar Antártico, chegou a vez do Calypso o fazer. Missão Cousteau no Antártico, terceira parte. Sob o mundo de gelo. Temos visto muito poucas baleias grandes no Antártico, mas as famílias de orcas ainda abundam.
O grupo, muito unido, é composto por várias fêmeas adultas, alguns jovens de 1 ou 2 anos e um único grande macho, o chefe, reconhecível pela sua grande barbatana dorsal. Alimentam-se de peixes e de lulas. De vez em quando alteram a emenda comendo pinguins e focas. Em inglês dá-se-lhes o nome de baleias assassinas, mas na verdade as orcas não merecem, mais do que outros carnívoros, o epíteto de assassinas. Depois do encontro com as orcas, o Calipso ruma a sul e depara com uma paisagem magnífica. Frente ao navio, ergue-se um velho iceberg esculpido. É a Esfinge, diz Cousteau. É realmente aquele monstro monumental do Egito, com o seu corpo de leão deitado e cabeça de homem. A Esfinge branca é um iceberg de secção retangular que se soltou de uma falésia de gelo há vários anos. Está encalhado e corre o risco de um temporal o quebrar ou virar. Foram as tempestades antárticas, a forte ondulação e o sol de verão que o esculpiram. As dimensões da Esfinge são fabulosas. 80 metros de altura e mais de 450 metros de linha d'água. Uma equipa é enviada para o examinar. O tempo excepcionalmente bom permite a Cousteau levar o Calipso bastante próximo do iceberg, contando que com este tempo a Esfinge não se desintegre nem se vire. As instruções náuticas para o Antártico recomendam que se passe ao largo dos icebergs. Mas o mergulhador-chefe Christian Bonici não se contém e escala a Esfinge. Também pelos outros o perigo é esquecido. Não resistem ao fascínio de tal esplendor. Tal como o seu modelo egípcio, a Esfinge de gelo que contemplamos é produto de um deserto, porque o continente antártico, confinado nos seus gelos, é realmente um deserto. Aqui não caem em média mais do que 15 centímetros de neve por ano. Os cristais de gelo acumulam-se sem se derreterem ano após ano e amontoam-se formando glaciares. A primeira neve que formou esta massa flutuante caiu 45.000 anos antes da construção da colossal Esfinge de Gizé, esculpida 2.500 anos antes de Cristo. Para regressarem a bordo, os mergulhadores aproveitam a ondulação, descendo por uma abertura.
O sonar do Calypso localizou a grande base submersa da Esfinge. É aí que vão mergulhar. A mais de 30 metros de profundidade, o iceberg alarga-se por uma vasta superfície regularmente esculpida como uma bola de golfe gigante. Foi provavelmente o sal da água do mar que modelou esta obra de arte submarina ao esculpir o gelo formado de água doce. O único ocupante desta morada atrai a nossa atenção. É a larva de um peixe que deixou o cardume durante a metamorfose. Muitas vezes estas frágeis criaturas procuram refugiar-se das focas nas fendas dos icebergs. O pequeno corpo do peixe é ainda parcialmente transparente, igual às saliências do gelo. O seu olho reflete intensamente a luz, fogo solitário neste deserto gelado. Uma coisa ínfima, vagueando ao acaso. Via satélite, Cousteau está em contacto direto com a NASA. Enquanto o Calypso progride em direção ao sul, Cousteau recebe de John Arverson, do Centro de Pesquisas de Ames, na Califórnia, as últimas informações sobre o estado do gelo. Cousteau explica que segue um corredor através do gelo e que o tempo está bom. Mas a NASA anuncia-lhe que a sul, o mar de Bellinghausen está impedido em mais 120 milhas náuticas do que no ano anterior. O gelo parte-se e amontoa-se na rota do Calypso. O gelo à deriva em frente do Calypso torna-se cada vez mais espesso. Paramos o Calypso. Vamos aproveitar o tempo excepcionalmente bom para subir no balão. Com um posto de observação, um balão não é o mesmo que um helicóptero, mas torna-se muito menos dispendioso e é praticamente silencioso. O Filipe vai estudar as possibilidades da sua utilização no Antártico. Em primeiro lugar, é preciso amarrar o Calypso ao maior nenúfar de gelo. Em seguida, e para dar à equipa espaço suficiente para encher o balão, 2 grandes blocos de gelo são unidos entre si com a ajuda de uma barcaça. Para marinheiros oriundos do Mediterrâneo cheio de sol, este cais antártico oferece uma atracagem inesperada. Uma vez transportado o balão para o ponto de largada, iniciam-se os preparativos para a subida. Um pinguim da espécie Adélia recebe-nos com um misto de desconfiança e curiosidade. Interpela-nos com a sua voz rouca. O Filipe manda acender o queimador de gás propano para encher o balão do Calypso. O ar quente é soprado para o balão por um grande ventilador. Fomos buscar a Homero o nome da sua ninfa, Calypso.
Eis a nossa bela e virginal Calipso, agora aérea, prestes a levantar voo com o Filipe sobre os mares austrais. O Filipe e o Louis estão prontos. É a primeira subida em balão de ar quente sobre o Antártico. Num silêncio gelado, o Filipe, o Breslin e a ninfa marinha deslizam sobre a serenidade do mundo. A visibilidade é superior a 200 milhas náuticas. Os voos em balão sempre foram perigosos. Aqui o risco aumenta porque se trata de sobrevoar água a 2 graus negativos. Se um homem caísse, não sobreviveria muito tempo. No entanto, em caso de acidente, o nosso helicóptero iria em socorro dos náufragos. Esperávamos que o balão permitisse aos especialistas recensear e fotografar os animais selvagens sem os perturbar. Mas observamos ao sobrevoá-los que olham para o céu com uma certa inquietação. O balão arrasta um cabo de nylon que será amarrado à barcaça quando o Filipe quiser regressar. Aqui no Antártico, por causa da excepcional ausência de partículas em suspensão no ar, o Filipe consegue ver numa extensão de 300 km a aglomeração de gelo à deriva. Seria impossível para o Calipso navegar através desta formidável barreira, mas entre a costa e as ilhas existe um canal estreito, parcialmente coberto pelo gelo e limitado por paredes esmagadoras. O Calipso tentará a passagem com a esperança de podermos efetuar alguns mergulhos nos bancos de gelo. As noites antárticas são pródigas em estranhas claridades. A inclinação da Terra no mês de janeiro e os raios de um sol baixo atravessando as camadas de ar polar produzem miragens e luares incandescentes. Mas o gelo que obstruiu o caminho do Calipso nada tem de miragem. Umas barcaças são enviadas à frente para tentarem desviar os blocos de gelo maiores. O Calipso está bastante para além do Círculo Polar Antártico. Penetra em amontoados de gelo que são agora demasiado grandes para que as barcaças os possam deslocar.
Finalmente, um pouco de mar livre. Na barcaça de escolta, o Paul Juena aproveita uma pausa momentânea. A câmara de observação em frente à roda da proa do Calypso é robusta. É feita de aço espesso e serve de para-choques, mas os hélices e o leme não são protegidos, sendo por isso vulneráveis. Mais uma vez, o gelo amontoa-se à nossa volta. Os blocos de gelo deslocam-se lentamente ao longo do canal. Temos de abrir caminho nesta passagem estreita, da qual ignoramos a profundidade entre montanhas abruptas e falésias de gelo. Estas podem a todo momento afundar-se e submergir-nos. Puxa! Vá, puxa com o gancho! Força! Tentamos sem êxito lutar contra o gelo que se tornou mais compacto. Pela primeira vez começo a ter dúvidas. E se estivéssemos realmente prisioneiros? Se o Calypso estivesse rodeado por gelo a ponto de perder todas as possibilidades de manobra? Em 1915, o navio de Ernest Shackleton, l'Endurance, ficou preso no gelo. Era considerado o navio de madeira mais sólido alguma vez construído. No entanto, l'Endurance foi esmagado como uma casca de noz. Os gelos ameaçadores cercam o Calypso, prestes a esmagar-nos. Fomos apanhados na armadilha. Com o helicóptero de reconhecimento, o piloto Bob McKagan e o Philippe vão procurar uma passagem para escapar a este cerco. No meio destes blocos de gelo em forma de crepes, ergue-se um novo iceberg colossal, recentemente solto da planície de gelo continental. Mas para lá deste iceberg de secção retangular, existe um plano de água azul onde flutuam icebergs empurrados pela corrente. O Bob McKagan e o Philippe mudam de rumo à procura de uma passagem para as águas desobstruídas sem perigo para o Calypso. Mantêm-se em contacto via rádio com o comandante Cousteau. Ouve. Era bom sabermos se depois de contornarmos para o oeste, estaremos livres para sul. O Philippe encontrou um canal navegável e indica a sua posição a Cousteau. O Calypso e o helicóptero vão encontrar-se próximo de um velho iceberg que encalhou no estreito. O Calypso conseguiu esgueirar-se por entre o gelo que o bloqueava e agora, quase sem obstáculos, continuou o seu percurso. Entre as falésias de gelo que nos dominam de ambos os lados, progredimos facilmente no gelo miúdo. Respiramos todos de alívio. Evitamos o pior. Conseguimos escapar só com umas pequenas esfoladelas no casco.
Na manhã deslumbrante, descobrimos um panorama de beleza imaculada. Isto é magnífico. Para a equipa, esta elevação cintilante vai tornar-se a montanha mística. O Calypso aproxima-se do seu objetivo, os bancos de gelo compacto que se estendem na base do glaciar. É aqui que os mergulhadores vão explorar a vida que se esconde por baixo de um oceano de gelo. O Calypso abriu caminho até uma baía quase inacessível, onde as focas abundam. Os homens atingiram finalmente uma vasta extensão de gelo orlada de montanhas, com mais de 30 quilómetros. É daí que vai partir a expedição de mergulho. O Calypso é amarrado ao banco de gelo. Mas Cousteau sabe bem que, se o tempo muda por pouco que seja, o mar pode gelar em poucas horas e bloquear o navio. A temperatura do mar desceu abaixo de 2 graus negativos. As barcaças remexem sem cessar o gelo que se forma em redor do navio, com receio de que este possa ficar bloqueado. Entre nós improvisados, Cousteau e a equipa de mergulho rebocam o seu equipamento, como fez o explorador inglês Robert Scott quando da sua trágica corrida ao Polo Sul. Cousteau, que procura buracos de focas, observa rachas nos bancos de gelo. Pode acontecer que o grupo venha a necessitar de uma embarcação para regressar. Para fazerem este buraco redondo e liso, as focas do Edel roeram 2 metros de gelo com os dentes. Mantém o buraco permanentemente em ordem, pois é o seu acesso à despensa. Por vezes partilham estas aberturas com as focas caranguejeiras. Vamos alargar ligeiramente 2 buracos. Assim podemos mergulhar por um, explorar o reino das focas debaixo do gelo e, em caso de emergência, vir à superfície por outro. O Filipe alargou o primeiro buraco e dá uma ajuda ao Bonici no segundo. Continuarão as focas a utilizar estes buracos alargados pelo homem? Aqui, por baixo do gelo, o fundo está a 600 metros. As focas do Edel podem atingir essa profundidade. Vamos tentar filmar o seu mergulho. Neste universo acústico, podemos ouvir o chamamento das focas a quilómetros de distância. Algas esverdeadas, microscópicas, formam um tapete no espesso teto.
As focas do Weddell passam uma grande parte do inverno debaixo do gelo, onde faz menos frio do que à superfície. As trevas profundas aumentam os gritos das focas que se encontram centenas de metros mais abaixo. As focas do Weddell são ótimas mergulhadoras. Conseguem permanecer quase uma hora submersas. São capazes de atingir 600 metros de profundidade e de nadar durante 8 quilómetros sob o gelo. Utilizando o seu próprio sistema sonar, conseguem encontrar os buracos no gelo. Os buracos das focas começam a gelar. Chegou a hora de partirmos. Nós não podemos, como as focas do Weddell, cavar com os dentes um buraco para sairmos. Cousteau põe na água o submergível. A sobrevivência de certos peixes antárticos em água abaixo do ponto de congelação é de há muito um enigma. O mais misterioso de todos é o quase lendário peixe dos gelos, Ice Fish, conhecido por não ter glóbulos vermelhos no sangue. Enquanto o Albert Falcot dirige o submergível de 2 lugares, que já explorou a maior parte dos mares do mundo, Cousteau vai aproveitar para filmar. Dispondo de uma câmara suplementar montada num tripé com comando à distância, Cousteau e o Falcot descem nas águas glaciares. Aqui fico mais bem colocado. Também acho. Descemos ao longo de um iceberg em direção aos fundos rochosos que se encontram por baixo. Tenho curiosidade em ver que formas de vida subsistem em condições tão agrestes. O nosso primeiro encontro é estranho. Parece uma bola de plástico. Hã? Ah, sim, é uma espécie de ascídio. Sabemos pouco sobre este animal das profundezas. É um celenterado. A bola, agarrada ao rochedo por um filamento, funciona como boca. O corpo, que mede mais de 2 metros e que parece uma enorme minhoca, é venenoso, paralisa os camarões. Enrola-se à volta da presa e contrai-se lentamente para levar a vítima à abertura que lhe serve de boca. Em seguida, os tentáculos alimentícios agrupados em redor do corpo esférico esvaziam a presa da sua carne. Olhe, uma medusa. Balançando como um sino de Natal, uma espécie de medusa pesca a alimentação microscópica. Encontramos um peixe-lima, uma criatura gelatinosa de tons rosa que vive em águas frias. Ondulando lentamente, procura com a boca em forma de ventosa pequenas presas no lodo de diatomáceas. Surgindo das profundezas, eis as presas favoritas das focas do Weddell. São as lulas. Os faróis do nosso submergível refletem-se na pigmentação dos seus corpos, que são provavelmente fluorescentes.
É a primeira vez que observamos lulas no Antártico. Uma espécie de lula que não conhecíamos, com aletas transparentes. Finalmente, o peixe dos gelos, o icefish. Só se encontra no Antártico e nunca tinha sido filmado no seu ambiente natural. Quando a temperatura desce abaixo de 2 graus negativos, o peixe liberta uma proteína especial no sangue, do mesmo modo que um automobilista coloca anticongelante no radiador. O sangue do peixe do gelo não contém glóbulos vermelhos, ou seja, não tem hemoglobina para fixar o oxigênio. É unicamente o oxigênio dissolvido que é transportado pelo líquido incolor que lhe serve de sangue. Já chega, pronto. É magnífico. O mundo agitado que deixamos em baixo prospera no limite máximo da vida. Uns graus a menos na água e nada sobreviveria. Vamos subir. O Falco aponta para a superfície os jactos de água que servem de propulsão ao submarino miniatura. Assinala assim a localização do submergível, de modo a que o Calypso recupere num mar prestes a gelar. Não nos podemos fiar no céu e no mar, mas se o inverno quiser esperar, os homens do Calypso aproveitarão para mergulhar sob o gelo a partir do próprio continente. No fim de janeiro, os ventos gelados que anunciam um inverno precoce sopram entre os fragmentos dos icebergs espalhados pela ondulação. O Philippe Cousteau guia um grupo de mergulhadores em direção às falésias da costa. A montanha mística para onde os mergulhadores se dirigem encontra-se abrigada por uma barreira de gelo. As focas caranguejeiras deslocam-se rapidamente no gelo como se nadassem. São as focas mais ágeis do Antártico. Para as filmar, o Filipe deixa-se escorregar silenciosamente para a água. Estas supostas comedoras de caranguejos alimentam-se de facto de krill, que constitui o seu principal alimento. Existem entre 15 e 40 milhões de focas caranguejeiras. São mais numerosas do que todas as outras focas do Antártico e, naturalmente, há muitas mais na água do que as que vemos no gelo. Os exploradores dos mares austrais contavam que ouviam os gritos das focas debaixo dos pés. O Filipe e a sua equipa continuam a perigosa descida ao longo de uma parede de gelo que nunca mais acaba. Enquanto os mergulhadores se aventuram numa sucessão de cavernas, às vozes longínquas das focas juntam-se os estalidos sinistros do gelo que se movimenta. A
Através dos séculos, este gelo de água doce derrete, gela de novo, parte-se, deforma-se. Estas paredes, bases e tetos alteram-se sem cessar à medida que se quebram ou que nelas se escavam grutas. As cavernas de cristal, deslocando-se, podiam desabar num instante e tornar-se túmulos. Uma abertura conduz a um labirinto de espelhos enganadores. Os homens avançam cada vez mais no labirinto, acompanhados pelos estalidos angustiantes do gelo e atormentados pelos cânticos contínuos das focas. Os mergulhadores nadam por entre prismas de água pura que parecem gigantescas espadas de diamantes. Os homens emergem numa estreita gruta transparente. Ei-los finalmente fora das cavernas. Reagrupam-se e abandonam estas catacumbas de gelo com fantasmas de focas. É a altura dos mergulhadores seguirem as bolhas que os conduzem à superfície. No céu, a forma das nuvens anuncia uma mudança de tempo. O Calipso desloca-se lentamente para sul, ao longo dos contrafortes de gelo que ornam a margem. À medida que o navio se distancia do sol, cada vez mais baixo no horizonte, a estranha luz reflete tons dourados nas torres dos icebergs. Aqui os tons do gelo lembram as areias do deserto. O continente antártico é realmente um deserto banhado por um mar fértil. Nesta terra de paradoxos, nós somos viajantes solitários, acompanhados somente pelo nosso reflexo sob um sol de verão que esmorece. Não há palavras. É impressionante. Perdidos nesta imensidade imutável, não somos mais do que sombras que passam. Durante milhões de anos, o sol, antes de brilhar para os homens, iluminou as montanhas de gelo que talvez nos venham a sobreviver. Para nós, o verão austral dissipa-se dia após dia. Brevemente teremos de empreender a nossa viagem com o sol, de modo a evitar a longa noite polar. Os monumentos de gelo e os ventos selvagens reinarão sós na noite antártica.
Ao largo do continente antártico, o Calypso é fustigado por ventos desenfreados que atingirão 160 km por hora. O navio de Cousteau será gravemente danificado pelo gelo à deriva. Incrustado de gelo, com uma visibilidade quase nula, o Calypso, cuja sorte depende do seu radar e dos satélites da NASA, vai lutar pela vida, tentando escapar ao inverno austral na quarta parte da expedição Cousteau ao Antártico, Tempestade de Neve em Esperança.